Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que se apare a nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 323 e minguando até 967 dias, 2 de novembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, primeira parte. Peço a vocês que acompanhem tudo o que está sendo dito e deixe de ser esta vítima social. Eu deixo sempre na descrição um vídeo anterior para que vocês acompanhem tudo o que está sendo dito, ok? E para que as nossas expressões fiquem alinhadas e para que a gente tome ciência de tudo que está tudo que está sendo pronunciado sobre essa voz. Isso é importante. Vou abrir este blog diário com um contexto e logo em seguida vou fazer uma leitura bíblica. João, né? João 15, 15, depois 1 Samuel 5:4. Então vocês acompanhem que está sendo dito. Vou abrir com esse contexto e logo em seguida eu vou abrir esse título com esses dois capítulos, certo? Primeiro João e 1 Samuel, ok? Vamos lá. E neste tempo, quando eu subia a escada do meu prédio com o meu corpo exausto sobre um dia de trabalho duro, percebi que o meu subconsciente era o manuscrito do meu consciente. Sendo assim, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que eu entendi no meu íntimo que Deus sempre faz tudo de uma forma correta. Pois, se eu estivesse uma liberdade financeira, eu não faria o que eu faço, o trabalho social. Eu viveria a minha vida. Ia para uma praça andar de patins, ia para uma cachoeira no fim de semana com a família, mas não estaria aqui. Sendo assim, o meu subconsciente conheceu que eu não me importo com os corpos de Cristo. Eu entrei neste trabalho para me promover a minha vida pessoal e para que o meu corpo possa estar acima de todos os corpos e a minha vida própria, e sendo que a minha vida própria é um desejo do meu subconsciente, aonde o meu consciente nega o meu interior para que todas as coisas voltem no lugar de origem. Bom, agora vamos entrar no contexto, né, sobre o que eu estava tendo dito para a gente começar esse título dessa forma, para a gente compreender. Primeiro a gente vamos compreender o que é o amor, o que é o amor, certo? O amor de Deus para com os corpos de Cristo e o amor entre um corpo e o outro corpo, tá? Existem essas relações de Cristo e o corpo e de um corpo e outro corpo. Existem essas relações que ela ganha uma diferença. Vamos então ler aqui João 15:15. Depois vamos ler 1 Samuel 24, 4 e 5. Vamos ler o versículo 15.
Já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho vós chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Esse, esse versículo, ele demonstra que quando as consciências nossas interior elas estão formalizadas entre um corpo e outro. É como se eu fosse você e você fosse eu. Ou seja, nós temos uma consciência igual ao outro. Então, não existe nesse meio, quando a gente falamos de amor, é dois corpos entendidos. Não existe superioridade quando a gente sabemos o que nós fazemos, certo? Um corpo e outro, ou nós fazemos ao nosso Senhor, certo? Não existe esta superioridade. São duas consciências habitadas no mesmo ambiente, com o mesmo propósito, digamos assim. Eu entendo ele, ele me entende. Então, o amor, ele leva a nós ter consciência iguais um ao outro, sem acrescentar nada. Mas vamos agora, esse é o amor, né? Quando a gente estamos entendido, quando a gente, né, sabe de todas as coisas, a gente passa uma ideia limpa, certo? Sem ter a grandeza e sem diminuir a nós e sem ter a grandeza, são diferentes, ok? São duas consciências que se encontram no mesmo espaço, vamos dizer isso, no mesmo espaço de tempo. Agora vamos pegar esse versículo 24, né, onde, versículo 24, no meu título está escrito, Davi corta a orla do manto de Esaú, de Saul. Davi corta a orla do manto de Saul. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu amigo, o teu inimigo, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-eis a como parecer bem aos vossos olhos. E levantou-se Davi e, e mansamente e cortou a orla do manto de Esaú. E nesse capítulo, né, a gente pode aparecer, olha só o que aqui, o que era uma consciência dividida, certo? Ó, eis aqui o dia do qual o Senhor, tá vendo? O Senhor te, te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Agora, essa expressão que vai dividir em duas consciências. Esse já é o amor incondicional. Ó, far-lhe-ei-as como parecer bem, né? Se a gente for pegar o início da Bíblia, né, do Gênesis ali, quando Caim mata Abel, Deus diria para ele, ó, olha, né, que ele ia, né, permanecer, eis que as portas já está aberta, né, e que ele teria que dominar sobre o bem e o mal. A porta já estaria aberta e que teria ele teria que dominar sobre o bem e o mal. Veja de novo a ideia se dividindo entre uma coisa que é boa e uma coisa ruim. Ou seja, o bem ele vai representar a nossa origem, o amor, aí vale uma decisão daquilo que nós vamos tomar. Esses são o incondicional. Então vamos ler o versículo 5. O versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Olha, por que que Davi ele se doeu? Porque eles tinham um plano espiritual consciente e eles estavam habitados no mesmo espaço. Mas o parecer que era para a sociedade ia entrar em conflito sobre uma ideia incondicional que estava acima de nossas capacidades de amar, né?
é sobrenatural. Existe várias ideologias que explica esse incondicional. São as coisas sobrenatural, né? São tudo isso que se aplica a essa ideia de estar acima de duas consciências, de dois corpos. Então, o amor, ele é um entendimento entre duas consciências, pode ser de Cristo e pode ser de um corpo comum, pode ser de um corpo e do outro corpo comum. Quando se tratando de outro corpo comum, dois corpos comuns, então a ideia do incondicional ela vai aparecer artificialmente sobre aquilo que os outros que estão ao redor pode considerar, aquilo que eles podem ver artificialmente. Quando as guerras, ela sempre veio armada, Deus lá de trás. Tudo que acontece no dia de hoje já aconteceu no passado. Elas são processos, elas estão se repetindo, ok? Se você pegar de novo, no meio do tempo real da profecia, você vai ver Judas, quando Judas trai Emanuel. Naquele tempo que Judas traiu Emanuel, Judas estava de uma certa forma, ou o Adão estava, o Judas ou Adão nesse mesmo contexto, sendo que o espírito Adão, a consciência, uma consciência adâmica, não o corpo, porque o corpo era o Emanuel, mas Judas e espírito, o Judas e espírito era a consciência Adão. Essa consciência Adão, ela estava adormecida. Então, ele entregou. Mas o que eu quero dizer? Se Adão, a consciência Adão, tivesse entendido que Emanuel era o Senhor, ele não poderia ter traído, eles tinham que manter um amor incondicional porque as consciências deles são as mesmas, a consciência do nosso corpo interior são a mesma, mas artificialmente eles tinham que dar o parecer para a sociedade, eles tinham que justificar aquelas guerras frias de uma certa forma. Então, as consciências deles era uma só, eles tinham o mesmo entendimento, eles eram amigos intimamente, mas o artificial, aquilo que dava a aparecer, já era uma crise emocional entre um corpo e outro. Então, eles travavam uma guerra, mas essa guerra eles iam expulsando para fora, para dar uma ideia incondicional, independente do bem, independente do mal. As pessoas falam, amor de Deus incondicional, fica maravilhado. Com coisa que se isso fosse uma vantagem. Incondicional é quando a pessoa não tem condições, outra pessoa não tem condições de amá-lo, elas não vai ter essas condições, eles não vão ser amigos, eles vão ser uma pessoa qualquer que está buscando, tá se desenvolvendo a sua consciência espiritual e que está muito baixo em questão de evolução da consciência do corpo interior, certo? Então vocês compreendem isso. São várias etapas. As ideias incondicional, ela é boa para você trabalhar em unificação. Mas quando se explica a amizade, o amigo entre dois corpos, não vai explicar. As pessoas vão entender aquilo que elas têm capacidade de entender. Isso é incondicional, certo? De outra forma, vocês entendem que tudo isso aqui, ó, uma hierarquia do amor incondicional de Deus, uma demonstração para a humanidade de como Deus ama a humanidade. Ela começa pelo poder sobre o bem, sobre o mal, e ela vai se aplicar primeiro nos atos que são conscientes, para que eles entreguem essa ideia à sociedade de uma forma unificada, né? Aí vai vir, mas aí que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: o amor incondicional de Deus, ela vem pela uma hierarquia. Deus relaciona primeiro Adão e Eva, e depois relaciona os 6 príncipes, e depois relaciona 12, e depois relaciona a humanidade, depois vai crescendo. Vai crescendo esses conjuntos. A Bíblia Hoje nós temos aí 144 mil anciões, 10% de tudo aquilo que Deus criou. Isso é como um dízimo para a entrega, para a unificação da sociedade. Deus se manifesta sobre essas consciências e quando ela vai para a sociedade, ela vem de uma forma incondicional, de forma que todos esses atos, eles têm o poder sobre o bem e o mal.
Existem ideias dentro da sociedade que as pessoas ela têm a liberdade só naquilo que é o bem, naquilo que é a origem dela, porque automaticamente ela vai ter, ela não vai estar no trabalho social, uma ideia justificativa. Então, ela vai ter uma consciência neutra. Mas nesse tempo aqui, por exemplo, ele é muito amplo. Todos que são chamados, né, eles não são desperdiçados. Todos aqueles que se dispõem ao trabalho social, eles entregam o seu trabalho a Cristo. Ele fica, hoje já não existe mais essa divisão, porque está tudo unificado. Mas o processo é ele começar pelo primeiro e atingindo do primeiro até o último da criação de Deus. Vamos supor que o último da criação de Deus é o anticristo. O primeiro, né, é o Adão. E o último é o Cristo, certo? O último é o Cristo. Aí, antes de Adão, é Deus, né? Depois de Adão, aí vem as sequências até chegar ao anticristo, ok? O último da criação de Deus foi o anticristo, ok? Vamos para esse contexto para a gente para a gente encerrar esse título, esse blog diário. Aí a gente vai fazer mais parte. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito, acompanhem tudo e deixa de ser essa vítima social, ok? Então vamos lá. Para que nós possamos conhecer este título de uma forma rápida, vamos classificar este amor ao qual chamamos de incondicional. Sendo assim, podemos conhecer que o amor incondicional de Deus é Cristo, e o amor incondicional de Cristo é o corpo, e o amor incondicional do corpo é o anticristo, pois ambos se separam de vossas forma natural de amar, e sendo Deus é o Cristo, e sendo Cristo é o globo. Ou, se quiser, pode entender, pode conhecer, pode ser mundo, de acordo com aquilo que vocês queiram entender. Pode ser globo, pode ser o mundo, né? Que o mundo vai especificar toda a Terra, todo o globo. Sendo o corpo, é anticristo. Né? O amor condicional, sendo ele corpo, é o anticristo. Pois o anticristo é a flexão da nossa forma de amar um corpo e outro, para criar oportunidade para outros amores de Cristo e para conscientizar neste amor. Você entenda como que é manifestado esse incondicional? E hoje ele é dessa forma. Para Deus alcançar toda a sua criação, que já era perdido, ele tinha que colocar uma coisa que seja incondicional, que estava acima do bem e estava acima do mal de cada corpo em específico. E em condições desses corpos não ter capacidade de amar Deus. Hoje, quando ela vier estabilizar em nossas consciências, nós já vai ter a condições de amar a Deus. Aí nós vamos deixar essa ideia de incondicional. Aí a gente vai estar amando a Deus de uma forma como ele é. É como se nós estivesse na face de Deus, olhando a face de Deus. Então nós não vai precisar de ser mais incondicional. Nós vamos precisar de ser condicional. Nós vai ter uma relação íntima com Deus, nós vai ter uma relação íntima com nossos irmãos, porque Deus vai dar essas condições. À medida que nós vamos, né, se libertando dessas prisões religiosas, dessas cadeias do mundo falso, do Cristo falso, dos anticristos, a gente vai ganhando uma condição justa de amar as pessoas e a Deus também. Vocês compreenderam que a incondicional não é uma coisa boa para se gabar por aí, dizendo: olha, Deus me ama incondicionalmente? Com coisa que isso fosse uma vantagem. Aí vocês entendam dessa forma, ok? Se não tiver um relacionamento justo, uma intimidade, a incondicional não vai ser uma vantagem, não vai ser uma vantagem, ok? Mas até então eu quero que vocês entendam que Deus relaciona os atos
consciente as suas ideias incondicional e dando eles poder sobre o bem e sobre o mal, e depois eles mesmo relacionam isso à sociedade, amando a sociedade também incondicional e tendo eles esse poder de Deus, de Cristo e de Deus sobre a forma, sobre o bem e sobre o mal. Na medida que eu vou abrindo este contexto, esse título que eu vou especificando, já vou lhe tendo dito, vou avisar que existe amor condicional de pai para filho e de filho para pai, certo? E geralmente o filho ele deve amar o pai incondicionalmente, assim como Davi amou Esaú incondicionalmente, porque ele entendeu que aquela consciência era uma consciência divina que estava aplicando sobre os atos, sobre a sociedade, certo? Para trabalhar o bem e o mal dentro da sociedade. Aí vocês podem entender no seu íntimo, por exemplo, rapidamente, que talvez, vamos dizer, na nossa consciência do nosso corpo interior, aí você pode entender que os dois tinham intimidade, Esaú e Davi. Por isso que Davi não se voltou contra Esaú, porque ele era o Senhor, era como se fosse um relacionamento de pai para filho. Mesmo ele tendo o poder, né, de matá-lo enquanto ele dormia, ele não fez isso, porque ele entendeu que nós que estamos submisso àqueles a quem Deus deu o poder sobre o bem, sobre o mal. Nós temos que ter submisso, porque as posturas, essas hierarquias da consciência sobre o bem, sobre o mal, é ela que nós vamos posicionar corretamente diante dos nossos irmãos e diante de Cristo e de Deus. Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinaliza o vídeo que isso é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.